e não tem nenhum vínculo com a empresa ou de fabricante de tecnologias ou de materiais que possam ter algum tipo de conflito de interesse durante a minha apresentação. Sempre gosto de começar a minha apresentação trazendo um contexto, porque não tem como a gente falar sobre gestão e eficiência operacional sem trazer um cenário global de como anda o mundo, né? Porque realmente são algumas práticas que nós temos que incorporar no nosso dia a dia, na forma que nós realizamos gestão. E o setor da saúde, ele pode representar em um país até 10% do PIB. Né? Estamos falando também que ele é o maior consumidor intensivo de recursos, né? Ele pode representar aí até 4,4% a 4,6% das emissões de gases de efeito estufa. Né? Tanto que nos Estados Unidos, estima-se que hospitais produzem mais de 14 mil toneladas de lixo por dia, sendo que de 20 a 25% desses resíduos hospitalares são plásticos. Realmente algo muito preocupante. E trazendo um cenário de Brasil, quando eu olho, né, para a pandemia, e a gente teve alguns frutos positivos quando eu olho sobre a gente rever e pensar as nossas condutas, inclusive, né, pensando em si no mercado financeiro, né, a gente acabou indo na contramão, pensando no cenário global, quando pensa em gerar gases de efeito estufa. Né? A gente cresceu 9,5%, enquanto globalmente os países conseguiram reduzir até 7%, né, por conta do lockdown. E aqui a gente já começa a pensar no cenário Brasil. E tirando que, né, por conta do desmatamento em 2024, especificamente quando a gente viu aquelas notícias da Amazônia, a gente acabou saindo na contramão no Acordo de Paris. Atualmente agora está acontecendo a COP30, o Acordo de Paris ele aconteceu na COP21, e a gente acabou perdendo algumas informações quando eu penso na geração de gases de efeito estufa por conta dessas queimas. E isso que isso quer dizer para a gente no cenário assim, nível Brasil? Que o Brasil ele ficou mais pobre porque ele poluiu mais. Tá? Essas as relações que nós temos quando a gente pensa num cenário realmente sustentável dentro do nosso cotidiano diário. E trago aqui para vocês também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que foi realmente ali afirmado em 2015, e o país faz parte de 193 países, né, que realmente, aqui pensando no contexto global, a gente tem ali objetivos, metas, desde erradicação da pobreza, fome zero, até mesmo a gente selar a paz e ter essas parcerias em prol de um mundo melhor. Realmente, assim, são ações que a gente precisa se comprometer com a agenda até 2030. E conversando, dialogando muito bem com as ODs, nós temos os Hospitais Verdes, que é uma iniciativa que iniciou em 2021, no qual também o Brasil faz parte. Estamos falando de 195 países, mais da União Europeia. E aqui a gente tem 10 objetivos que conversa bastante com as ODs, né? Que vai desde uma liderança, né, ali que vai dialogar com pautas ambientais, a gente rever a questão de substâncias químicas, gerenciamento de resíduos, energias renováveis, ter água potável no hospital, no cenário sempre no mundo a gente não consegue encontrar. Pensando aqui também nessa questão, a gente rever a questão de iniciativas de transportes, né, com energias renováveis. A gente rever todas essas questões, desde a proteção e levantamento de prédios. Né, a gente começar a entender isso de uma forma muito sustentável. A gente vê que os hospitais crescem, mas não crescem de acordo com a gente tem que respeitar o espaço físico ali, às vezes a seria vai para um canto que a gente precisa adequar, mas a gente precisa pensar sempre em lugar com sustentabilidade. Então aqui que entra a nossa forma de fazer gestão também. Tanto que 85% desses resíduos gerados em sala de cirurgia não são de preocupações, a gente consegue realmente fazer ali um braço para reciclagem ou trabalhar com compostagem. E apenas 15% são resíduos perigosos. Eu gosto de fazer uma analogia com um rio. Imagina 2 braços de rio, no qual 85% é água limpa e a gente consegue desviar, né, aqui que entra o hospital, as nossas práticas sustentáveis, com a reciclagem, com a compostagem, para a gente reaproveitar esses materiais. E apenas 15% é aqueles materiais que realmente eu vou conseguir ter que gastar mais para dar um destino final. Se eu não faço esse gerenciamento de resíduo dentro da minha instituição, isso dentro de um volume total, o hospital ele vai acabar gastando mais para aquele tratamento de destino final de sustentabilidade.
E quando eu falo sobre tecnologias, prática sustentável, eu estou realmente olhando para a sustentabilidade como um todo. Não é só perder, tirar papel, né? A gente não colocar mais um software para ser preenchido pela equipe de enfermagem. Eu tenho que ter esse olhar também como um todo para fazer esse tipo de gerenciamento. E o que acontece, né? Às vezes a gente fala, prática sustentável, fica muito nessa falácia, as instituições às vezes têm uma central ali de segurança ambiental e é uma única pessoa no único setor levantando números e dialogando, tentando convencer internamente para a gente gerar resultado. Né? Isso funciona assim para tudo. Eu não consigo gerenciar o que a gente não mede. Então a gente precisa mensurar. Estava aqui conversando com a Godoy hoje de manhã. É mais uma coisa para a enfermagem fazer? Às vezes não. Tá? Aqui que entra a inteligência artificial como os nossos parceiros. Eu preciso do número, eu preciso entender o número e com isso gerar minhas práticas sustentáveis dentro de uma instituição. E o que a gente tem assim, de inovação quando pensa em fazer gestão? Olhando como um todo, né? O nosso maior cliente é o centro cirúrgico. Então, um sistema, quando eu penso, né, em questão de inteligência artificial, até mesmo Power BI, planilhas, né, analíticas para a gente gerar dados e resultados, eu preciso olhar para isso daqui. Que também vai gerar planos de ações dentro da CBE. A questão da gente ter um software ou um sistema que ela vai trabalhar olhando a taxa de cancelamento. No número bruto eu consigo fazer uma conta rápida no Excel, mas eu preciso entender se é por conta de material da CBE, falta desse material, algum tipo de complicação, material contaminado, caixa suja. Eu preciso gerar esse indicador para conseguir trabalhar e gerar plano de ação dentro da central de materiais. Ou é porque a questão de atraso mesmo na entrega, ou a empresa não foi solicitado esse material para primeiro. Eu preciso entender como um todo essa prática. Né? A questão de gerenciamento de atrasos, obviamente, quando eu penso em eficiência operacional, né, a gente não tem que olhar só, tem 18 salas, preciso ter 18 salas no começo do dia. Não, eu preciso ter um mapa de calor, como a Lia apresentou, para a gente realmente ver a performance da nossa agenda. Até mesmo pensando em aumentar essa volumetria cirúrgica. Daí eu consigo estudar capacidades dentro do CBE para ver se a gente consegue realmente absorver quanto processamento desses materiais na casa e gerar realmente solicitações para empresas. Né? Gestão de insumos, aqui não olhando só para o instrumental cirúrgico, mas também para a farmácia, né? Pensando em fazer uma redução de desperdícios, olhar para a gestão desses descartes. Às vezes a gente encontra no mercado ampolas muito maiores, né, que os anestesistas talvez não vão utilizar durante a indução anestésica, e a gente tem algumas soluções pensando nesses desperdícios que a gente poderia pensar aqui numa reunião junto com a farmácia, pensando em um gestor de centro cirúrgico, para a gente fazer essa troca. Né, e também pensando com olhar para os ramos derivados. Né, a gente sabe essa escassez de banco de sangue, para a gente gerar desperdícios. Eu consigo ter um sistema, uma planilha de Power BI e olhar para esses dados também. E falar também um pouquinho sobre rentabilidade de lucro por procedimentos. Né? Será que realmente a gente investir nessa especialidade, neste momento da nossa instituição, é o melhor caminho? Ele está trazendo receita financeira para mim? Será que a gente não consegue adequar a agenda para o final do dia? Então eu preciso olhar para esses dados também. Tá? E antes de apresentar essas tecnologias, esses sistemas, gostaria de contextualizar para vocês algumas nomenclaturas que a gente acaba encontrando, né? Até mesmo a gente fala bastante sobre inteligência artificial. Mas o que é essa inteligência artificial? O que é esse machine learning, deep learning? É tanto contexto que às vezes a gente não parou ali para pensar e acha que coloca tudo no mesmo pacote. Quando eu falo sobre inteligência artificial, realmente é uma nomenclatura mais geral, tá? Que meus sistemas eles utilizam, no qual eu consigo trabalhar com prompt de comando, e aí a gente pode pensar que nesses prompts de comando ele vai trabalhar com a base de dados, que vai ser alimentado ou extraído da internet, no caso do chat GPT, só para vocês entenderem, e ela vai me dar um resultado final, conforme com o que eu pedi. E quando eu falo sobre machine learning, que é o aprendizado da máquina, ela pode ser funcionar de forma supervisionada, não supervisionada ou de uma forma mista, mas ela consegue, com essa base de dados, ter uma tomada de decisão e gerar um resultado final, conforme com o que eu estou solicitando. Aqui entra a próxima, que é um avanço da Machine Learning, que é o Deep Learning, que é o aprendizado profundo da máquina. Né? É
É como se realmente essa inteligência artificial ela trabalhasse de uma forma muito autônoma, com raciocínios, ela acaba demorando um pouquinho mais, só que a gente tem um desafio que é o black box. Realmente esse contexto de caixa preta, tá? Porque os desenvolvedores, eles não conseguem dizer como essa ferramenta chegou àquele resultado final. Preocupante, né? Um pouco preocupante. Tão preocupante que o Cofin ele se posicionou pensando na questão da inteligência artificial, trazendo que a gente, o nosso cuidado, a nossa prática de enfermagem, ela é essencial dentro do âmbito hospitalar, mas ela não substitui o contato humanizado. E a ORG, de uma forma muito recente, pensando aqui dia 12 de novembro, levando em consideração aí o cenário do Deep Learning, talvez a minha apresentação possa mudar no que vem quando eu apresentar esses dados, mas a ORG traz para a gente que os enfermeiros frequentemente dependem de sinais sutis, como um raciocínio rápido durante a cirurgia, coisas que a IA, neste momento, ela não consegue fazer. Então, essa preocupação de que a IA vai acabar assumindo um papel humano, ela cai por terra para a gente quando a gente pensa nesse olhar clínico, esse olhar humanizado. Ela sempre vai trabalhar para a gente como um complemento do que a gente está fazendo, um complemento das nossas práticas. Dito isso, trago algumas soluções, tá? Algumas instituições trabalham com um sistema empresa, que se chama Robox, que eu consigo acabar comprando módulos, dependendo do tipo que a empresa ela quer adequar. Na minha instituição, nós utilizamos o Robox como uma ferramenta que lá nós temos a central de distribuição, na farmácia, na central própria. Uma vez que o médico faz a prescrição no sistema, cai esse pedido, um alerta, que eles conseguem fazer a direção dessa medicação. E essa medicação já chega pronta ali no posto de enfermagem para ser administrada. Algumas instituições trabalham com uma comunicação entre sala cirúrgica e farmácia, sala cirúrgica, central de materiais de sterilização, pensando realmente na eficiência operacional para a gente não ter desperdício de recursos humanos. Eu penso em sustentabilidade, também tem que ter esse olhar para recursos humanos também. Então, eu consigo ter uma comunicação assertiva com o giro de sala, reduzir significativamente atrasos, porque esse próprio sistema, com IA, ele consegue gerar um mapa de calor, e eu consigo também aumentar a minha volumetria cirúrgica, começar a gerar dados para discutir estrategicamente dentro das nossas instituições. E ela também é um sistema ProPay, que eu consigo acoplar e ele faz migração com imagem, sistema PAX-RIS, quem trabalha aqui com esse tipo de tecnologia. Pensando no âmbito da anestesia, a gente tem alguns desafios amplamente discutidos, que é o óxido nitroso, os desflurantes, que são gases haloginados na anestesia, que realmente tem um impacto muito grande, pensando no âmbito ambiental. E a gente tem algumas soluções, pensando ali em minimizar esse impacto ambiental, que é a implementação da anestesia intravenosa total, realmente a gente diminui esses gases voláteis em sala cirúrgica. E temos algumas soluções tecnológicas sobre captura de vapor em sala, pensando também na segurança ocupacional com os colaboradores, circulantes que ficam horas ali em sala cirúrgica e esses gases ficam rodando ali em sala. A Baxter teve um sistema muito legal que faz essa captação dentro da sala operatória. E pensando num conceito mais paperless, em gerar resultados e conversar com o sistema, hoje existem vários anestésicos, até eu trouxe o AXREG, da Anestec, que ele realmente tem uma empresa Carbon Free, eles têm realmente essa pegada de compensação de carbono, tem um programa muito legal, e eles têm um sistema que trabalha com inteligência artificial, no qual eu consigo realmente ter toda a trajetória desse paciente anestésico, desde o pré até o final da cirurgia, acompanhamento na recuperação anestésica, e ele vai me gerar dados em tempo reais. E o melhor, liga com qualquer sistema. A gente sabe que durante as nossas práticas em sala cirúrgica, a enfermagem acaba perguntando coisas que o anestesista já colocou no sistema. E isso também gera um desperdício de trabalho assim, de uma forma desproporcional. A gente sabe que isso acontece por conta de realmente precisa ter uma acreditação dentro de uma instituição, no qual a enfermagem não tem acesso ao dado. Ela precisa apresentar o dado, mas ela não tem acesso à ficha do anestesista. Cria-se um template, cria-se mais uma ferramenta. E
e aqui eles trazem realmente essa questão de que duas áreas, como a anestesiologia e a enfermagem, que tem uma sinergia muito grande no bloco operatório, não tem acesso às informações um do outro. Né? Isso é algo preocupante que a gente precisa saber. Então, eu consigo ter esses dados, esses painéis, para complementar essas discussões. Obviamente, quando eu penso principalmente na anestesiologia, a gente observa que, apesar de ter muitas tecnologias para isso, a gente ainda tem alguns desafios. E a enfermagem acaba entrando dentro de uma instituição com a força maior, para a gente entender sobre essas implementações, que às vezes a gente tem algumas restrições por conta da implementação de novas tecnologias. Às vezes o anestesiologista trabalhou com a folha a vida inteira. É mais rápido, para ele é mais prático, e às vezes só ele tem dado. Mas a gente precisa pensar no monitoramento contínuo, ter uma educação abrangente com foco em sustentabilidade e também a gente falar bastante sobre a redução desses gases, né? Que apesar de mais caro, eu tenho que ter um olhar que se eu coloco anestesia intravenosa vital, eu tenho um aumento de plásticos em sala de cirurgia também. Então ainda tem esse desafio quando a gente pensa, a gente diminui a questão dos gases, mas aumenta a quantidade de plásticos em salas cirúrgicas. Só mesmo que o pessoal é acadêmico, para a gente entender que o cenário nosso ainda continua dessa forma, para a gente conseguir gerar algum tipo de trabalho em cima desses plásticos aí em sala cirúrgica. E pensando em tecnologias robóticas, né, a gente tem várias tecnologias que vão até todo tempo, pensando em cirurgias minimamente invasivas. Né, a gente agora tem o FOMAI, que é durante muito tempo a robótica foi um monopólio, e ter uma outra tecnologia similar à da Vinci realmente melhora para a gente o nosso cenário, né, de não ter só esse monopólio como único fornecedor. São técnicas minimamente invasivas, reduz tempo de internação, né, a recuperação é muito melhor comparada a outras cirurgias e a gente consegue adequar várias áreas com esses tipos de robóticas, né, versus, uso. E pensando no que está acontecendo agora, essa guerra fria, essa procura, né, por tecnologias robóticas para atender a artroscopia, nós também temos os outros robôs, como o DEX da Johnson, o Rosa da Zimmer, Marco da Strike e o Core da Smith. Né, todos oferecem um nível de precisão. Não vou entrar aqui na discussão se é robótica, se é uma navegação, né, mas ambos eles atendem uma demanda específica durante o procedimento de artroscopia. A gente tem aqui um limitador. A gente sabe que os médicos têm preferências por um tipo de material, então a instituição teria que adquirir mais de um robô, então isso também está em discussão, né, mas existe essa procura, né, por parte dos médicos e por parte dos gestores dentro da instituição com inovação e realmente pensando em sustentabilidade também. E em sala cirúrgica, pessoal, a gente também temos algumas tecnologias pensando em olhar a momentos em que a sala cirúrgica ela não tem uma atuação ali, né, diminui. A gente consegue ter essa inatividade. Né? No caso da minha instituição, a gente para o ar por volta das 3 horas da manhã e religa às 5 horas da manhã para que aos procedimentos das 6, 7 horas a sala atinja essa temperatura adequada. Então, eu consigo ter tecnologias para a gente ajustar esses períodos de inatividade no centro cirúrgico também. E soluções para CME? Existem vários softwares de rastreabilidade, alguns com implementação total, outros que eu consigo fazer implementação por módulos, né, que tem para todos os tipos e realidades de CME. Realmente, a automatização na CME é um caminho, né, a gente tem visto ter uma projeção muito grande de procura desses tipos de tecnologia, mas tem que informar que a gente vai estar vivendo um momento de robotização. A gente conversa bastante sobre a automatização, mas a robotização ela já está por aí, pensando em realmente na sobrecarga de trabalho e a saúde dos nossos colaboradores. Reforço, não é algo para substituir a enfermagem, né, mas sim algo que vai ser monitorado pela gente, acompanhado pela gente, vai ser algo que realmente vai ganhar muitas forças em discussões com pautas futuras, essas questões de robotização. Já temos no mercado muitas empresas que fazem carga e descarga de materiais, de lavadoras, tubuladas, mas a ideia é realmente a gente criar e ter enfermagem como um piloto
em grandes instituições. Bom, e sobre rastreabilidade de instrumentais, a gente sabe que fica muito quando a gente pensa nos softwares, a gente não consegue ainda ter aquela contagem minuciosa dos instrumentais, principalmente na saída de sala operatória. O que nós temos até o momento? Os QR Code, às vezes a gente consegue fazer por etiquetinha, ou já vem gravado no próprio instrumental. A dificuldade dessa tecnologia que é o QR Code é que gravação instrumental a laser, com o tempo ela vai se perder. Então a gente acaba tendo a minha vida trabalhando com um outro sistema, como fitinha de data matrix que a gente consegue pular no instrumental também. São muito similares, tá? O QR Code e o data matrix. O que vai mudar vai ser a forma de leitura e compreensão deles. E o RFID, né, que é uma radiofrequência que a gente consegue fazer uma contagem ali de instrumental. Qual é o desafio, pessoal? A questão de que ele ainda não é feito diretamente na junção, na conversão do instrumental. E às vezes eu preciso colocar esse RFID. Imagine quando você vai comprar as roupas, você coloca naquela balança e ele já dá o preço para você. É a mesma coisa da contagem de instrumentais. Eu tenho que usar uma resina. Né? E a gente tem, sabe, os desafios dessa camada, até mesmo na questão de funcionalidade para o cirurgião. Então ainda temos muitas oportunidades relacionadas ao uso de RFID, mas elas já se demonstram uma ferramenta muito promissora para a contagem de instrumentais e realmente utilizar o tempo da central de materiais de esterilização. Trago aqui para vocês a norma ISO. Isso daqui é coisa que a gente saindo aqui do congresso conseguimos fazer nas nossas CMEs e no nosso centro cirúrgico. É um olhar sobre eficiência energética. A gente realmente identificar equipamentos nos quais os processos consomem mais energia, a gente trocar lâmpadas, né, para alternativas de LED na nossa central de materiais de esterilização, né, quando a gente for pensar em comprar equipamento, levar isso para o nosso fornecedor, quais são as práticas sustentáveis dele, o que eu vou ganhar em eficiência energética adquirindo determinada tecnologia, e a gente também olhar, pensando em centrais de materiais de esterilização, para a redução do consumo de água nas pias e nos sistemas de climatização também, pensando em automatização da central de materiais de esterilização no centro cirúrgico. E, obviamente, como eu apresentei para vocês em hospitais deles, a gente tem essa preocupação também com compras sustentáveis. E os hospitais privados, eles têm se juntado, né, para realmente conseguir fazer compras em conjuntas, pensando em safety, a gente realmente ter ali um cenário no qual eu consigo economizar, principalmente nas importações. Então, existe um sistema de inteligência artificial, no qual alguns hospitais da HPI, eles estão trabalhando em conjunto, eles colocam nessa plataforma que eles precisam, essa tecnologia ela vai juntar e leva para o fornecedor, é como se fosse um parte, pensando em quem trabalha com uma PME, né, no qual a empresa ela vai dar os valores e a gente faz o aceite. Então, a gente tem essa modalidade também de compra sustentável entre instituições também. E pensando aí alguns insights de inovações, né, para o cenário centro cirúrgico, central de materiais de esterilização, a gente realmente precisa caminhar, estamos vivendo uma jornada digital, que é realmente a junção, a integração do físico com o digital. A gente precisa sim pensar em tecnologias que sejam disruptivas, né, tanto para esses enfermeiros e líderes, pensando nas nossas práticas e segurança dos pacientes. Cada vez mais a gente vai trabalhar com chatbots, com inteligência artificial, com o intuito, como eu falei para vocês, de auxiliar a enfermagem, o circulante de sala, com respostas clínicas, até mesmo no prontuário. Ele vai identificar um padrão e ele vai trazer aquela resposta para a gente, né, o que a gente consegue utilizar em uma determinada cirurgia. Também temos o olhar sobre o equilíbrio sustentável, né, pensando nesse olhar que eu trouxe durante a apresentação, de balancear os custos com a qualidade e eficiência operacional. A utilização e eficiência das centrais de materiais de esterilização com foco na robotização é um caminho no qual a enfermagem vai participar bastante. E a gente tem alguns desafios sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a inteligência artificial. Acho que isso vai perdurar bastante, principalmente com empresas que trabalham com sistemas de nuvem. A gente viu muito hackers invadindo grandes hospitais, grandes empresas e laboratórios. Então a gente vai ter um olhar muito importante sobre a segurança dos dados desses pacientes, pensando no cuidado, né, porque
a IA vai exigir algumas informações sensíveis do paciente, né? E a gente precisa trabalhar com a proteção máxima nesses casos também. Essas são as minhas referências. Agradeço e deixo aqui o meu contato.